E aí, você, como é que tá? Tá bem? Mais um Café e Prosa aqui da Comunidade Evangélica de Campos. Eu sou a Jaque Costa e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E como estamos em outubro, o Outubro Rosa, nada mais justo do que a gente falar sobre essa doença que vem afetando várias mulheres em todo o mundo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero. E hoje, para me ajudar a falar sobre esse assunto e nos esclarecer bastante, vamos contar com a ajuda da minha querida doutora Manuela Azevedo. Doutora Manuela, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pela participação. E eu gostaria que a senhora pudesse falar com a gente sobre esse assunto, sobre a prevenção do câncer de mama, sobre os cuidados que a mulher deve ter, o que a gente pode fazer para evitar. E quando a gente não pode evitar, a gente já está no meio dessa doença, quais as atitudes que a gente pode estar tomando? Então, fica à vontade, esse canal agora da senhora. Jaque, obrigada. Quero agradecer muito a vocês pelo convite mais uma vez, né? Há um ano atrás estávamos juntas por conta dessa mesma ocasião e desse momento tão importante da gente pensar que a mulher deve realmente se cuidar, não só em outubro, mas em todos os meses. Mas a gente aproveita essa pegada agora do Outubro Rosa para poder realmente fazer com que as mulheres reflitam sobre como é importante esse cuidado, esse autocuidado, você parar, se prevenir, realmente procurar fazer seus exames. E também, que eu sempre bato na tecla de viver uma vida que seja o mais natural possível, o mais tranquila possível, porque com certeza a origem das doenças também está aí. Essa loucura que a gente vive hoje do estresse e tudo mais, a alimentação, então tudo isso a gente tem que cuidar para realmente chegar nesse ponto e realmente evitar as doenças. E principalmente o câncer, né, que é uma doença tão temida, e hoje a gente sabe que cada vez mais acomete pessoas mais jovens. Então, realmente, é uma doença que a gente tem que parar e realmente pensar o que a gente pode fazer para evitar. E como você falou, se por acaso já estivermos vivendo isso, que realmente as pessoas passem de uma maneira o mais tranquila possível, com muita fé. E nesse momento a gente sabe que estar perto de Deus e ter a presença dele faz toda a diferença. Faz toda a diferença em todo o processo, né? Mas realmente nesse processo é super importante pensar também nisso. Uhum. E existe um certo mito, né, de que só as mulheres mais velhas precisam estar se preocupando com isso, e isso é verdade? Com certeza, Jaque. Existe um mito que o câncer de mama vai acometer mulheres mais de 40, 45 anos. Isso já caiu por terra, isso não é mais verdade. Cada vez mais as mulheres mais jovens estão sendo acometidas dessa doença. Como você sabe, eu sou ginecologista, então o meu papel é sempre o de fazer aquele primeiro exame, pedir aqueles primeiros exames, aquelas primeiras alterações. E eu sempre, já que na medida que eu vejo alguma alteração, eu encaminho para o profissional que é o mastologista, que é o profissional que realmente vai decidir por uma biópsia, por uma cirurgia, né, por um tratamento. E ontem mesmo eu estava conversando com uma outra médica, amiga minha, e ela estava falando que estava vindo de uma cirurgia de uma paciente de 30 anos, que era uma cirurgia chamada de cirurgia higiênica. Ou seja, uma paciente de 30 anos já com metástase óssea para a coluna. Então, que o câncer dela, ele fez uma lesão erosiva tão grande que ali é como se tivesse, entre aspas, apodrecido. Um mau cheiro e uma lesão grande que a cirurgia foi para limpar, para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque realmente aquele odor, né, ruim, você imagina, de uma coisa realmente que é necrosa, uma coisa que realmente ali apodrece, então a pessoa não consegue nem viver. E uma paciente que acabou de ter um bebê. Então, uma paciente que estava sendo tratada como se tivesse uma mastite, e a mastite, quando foi ver, porque nesse período de puerpério, pós-parto, é comum termos mastite,
né? Que é aquele acúmulo do leite que causa aquela área avermelhada. Mas, nesse caso, a paciente não era uma mastite, era um câncer inflamatório. Ou seja, são várias vertentes que ele pode aparecer. E eu não sei exatamente como foi a história, mas de uma mastite pode ter até sido originado, virou realmente um câncer. E uma paciente de 30 anos teve as duas mãos retiradas, uma cirurgia que ainda é paliativa, pois já há o acometimento metastático, ou seja, o câncer já começou a se espalhar. Então, assim, é muito triste essa realidade, e você pensar que uma paciente tão jovem, então, por isso o tratamento precoce ele é muito importante. Então, por isso que a mulher deve procurar o médico, deve sempre se tratar, qualquer alteração deve sim procurar, porque realmente uma simples coisa que você pode não dar valor pode ser uma coisa realmente importante. Então, como eu falei no início, cai por terra como se é uma doença de pessoas mais idosas. Não é, é uma doença cada vez de pessoas mais jovens, e nos jovens o acometimento ainda é pior. Então, é uma doença que realmente vem mais agressiva quando é no jovem. Então, por isso que vamos ficar todos de olho aberto e, né, como você falou, sempre o diagnóstico precoce e, mais importante, evitar. Então, prevenir. Então, como é importante hoje, inúmeros estudos já mostrando que todos os cânceres em geral, principalmente o de mama também, está ligado muito à alimentação, está ligado muito à obesidade, está ligado com sobrepeso. Então, temos que nos cuidar, temos que realmente não dar o substrato para o alimento do câncer, que é o açúcar. Então, a gente tem que matar ele ali desde o início e não dar aquilo que ele se alimenta, porque se já está descoberto isso, né, as pesquisas e tudo mais, então vamos aproveitar e realmente vamos ir em cima disso, porque com certeza é melhor prevenir do que depois ter que remediar. E como a senhora falou, né, esse tipo de câncer é um câncer inflamatório, e às vezes as pessoas têm aquela consciência de que o câncer de mama é só o nódulo, é uma coisa, e às vezes tem uma inflamação ali e não liga, acha que é uma coisa tranquila, né, e acaba não dando o devido valor, né? Acaba deixando para lá, né? Então, realmente é um tipo de apresentação do câncer, pode ser nódulo e pode ser uma retração. Retração é quando a mama fica irregular, pode ser um abaulamento, então aquele escavação para dentro, pode ser que você sinta alguma coisa perto da axila. Tudo isso pode ser característico. Às vezes também, já que é importante pensar algum tipo de nódulo aqui pela região da clavícula, também pode ser um acometimento do câncer de mama. Então, gente, fiquem ligadas em toda essa área aqui que compreende a região da mama, porque ele pode realmente dar esse tipo de sinal. E o mais importante, né, Jaque, aquelas microlesões que só são vistas através do exame. Então, que na verdade são as mais prevalentes. Então, por isso que é importante estar sempre fazendo a ultrassonografia, dependendo da idade, também a mamografia. E esses exames a senhora aconselha a gente estar fazendo a cada 6 meses, a cada um ano? Qual seria o tempo, assim, ideal para a gente estar se prevenindo e fazendo esses exames para que, se acontecer, a gente pegue bem no início? Exatamente. Geralmente, com o exame normal, dá para esperar um ano, tá? Mas quem tem algum nódulo, algum cisto em acompanhamento, em geral, a gente já pede para repetir de 6 em 6 meses. Mas exames normais, um ano, tranquilo, dá para esperar para fazer realmente tudo de novo daqui a um ano. Não precisa fazer antes disso, não. Uhum. E a gente também tem uma outra doença que atinge também as mulheres, que é o câncer do colo do útero. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os sintomas, lógico, a prevenção, né, que a gente faz sempre com os exames, né, já é um método preventivo, né, que a mulherada se conscientize aí de fazer seus exames certinhos, porque a gente tem que cuidar da gente como um todo, né, não só do cabelo, da unha, mas cuidar da gente por um todo. Exatamente, já que hoje eu vejo as mulheres muito preocupadas com a estética, com a aparência, com a parte externa.
E eu sempre falo, gente, vamos cuidar de dentro para fora, porque realmente você cuidando de dentro para fora, você acaba que transparece aquilo de bom que realmente está dentro de você. Então, isso é uma coisa que só é vista através dos exames, realmente. Não dá para a gente poder, né, adivinhar, pensar, nada. Então, por isso é tão importante fazer o exame. E mais uma vez, como você tocou nesse assunto, essa semana também, eu já estava conversando ontem com uma outra amiga, e essa semana no meu plantão chegaram duas pacientes com uma lesão de colo, né, sangrando, porque quando a lesão começa a ficar muito grande, a gente chama de lesão tipo couve-flor, porque o colo abre devido ao câncer do colo e sangra de você não ter mais o que fazer. Você tem que colocar ali tampão para parar de sangrar, para a paciente não ir a um choque hemorrágico de tanto sangramento. E eu fico impressionada como hoje a gente ainda tem esse tipo de doença, porque temos. Então, uma doença totalmente evitável, né, Jaque? Então, que pena. Por que essas mulheres não procuraram? Por que essas mulheres não foram ao médico? Se tivesse feito algum exame, às vezes 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Então, são pessoas que realmente se descuidaram da sua saúde e agora vão ficar num tratamento paliativo, começar a fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, porque um tratamento ali que seja, que vá curar, talvez não consiga mais devido ao andamento da doença. Então, ainda hoje, a gente vê pessoas morrem, mulheres acometidas do câncer do colo do útero, que também é, como eu falei, totalmente evitável e que pode realmente fazer o preventivo, que vai. O câncer do colo do útero já é mais ligado à questão de infecção vaginal, já não é um câncer tão ligado, como eu falei, à questão da obesidade, questão mais geral. Já é um câncer muito ligado, Jaque, essa questão sobre relações sexuais, pessoas que têm infecções de repetição, doenças sexualmente transmissíveis. Então, são pessoas que, se tiverem esse tipo de comportamento, de atitude e de doença, vão propiciar mais o aparecimento do câncer do colo do útero. Então, realmente, aí é para a gente pensar sobre cuidado da saúde, prevenção, né? Como você deve realmente usar o preservativo na relação sexual, porque também é um meio de prevenção desse tipo de doença. Então, realmente, é importante a gente pensar sobre em fazer os exames, porque isso vai ser realmente muito importante e totalmente necessário na hora em que você vai diagnosticar uma doença precocemente. O câncer de colo de útero, se visto no início, ele é 100% tratado. Então, é um câncer que demora mais a evoluir, menos do que um câncer de mama, e nas apresentações, em geral, em sua maioria, 100% de tratamento, se visto anteriormente. O câncer de mama, eu vou te dizer que é um pouco mais traiçoeiro, vamos dizer assim. Muitas vezes ele já abre de uma forma muito agressiva, muitas vezes deixando pouco tempo para a mulher agir ali para poder fazer seus exames. Mas o câncer de colo do útero dá sim para prevenir. Agora, a mulher tem que se cuidar, tem que procurar um ginecologista regularmente. Como você falou da prevenção da mama, no câncer de colo a gente abre até uma brecha maior, Jaque. Por exemplo, um exame normal, 2 exames normais, a gente pode ficar até 2 a 3 anos sem fazer o exame. Então, assim, realmente só tem quem não procura mesmo o médico, quem realmente fica ali parado, vendo a banda passar e realmente não procura se cuidar, né? E é uma coisa assim impressionante como tem mulheres que passam anos sem procurar um ginecologista. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu já sou velha ou sou muito nova ainda, não comecei a minha vida sexual ainda, então não preciso ir. E são tabus, né, que a gente ainda precisa vencer para que isso se torne consultas de rotina do dia a dia. Uma coisa que eu já ouvi, talvez você tenha ouvido também, é quem procura acha. Você já ouviu essa? Aí não quer fazer exame, porque quem procura acha, mas a doença vai achar também, mesmo quem não procura, né? Porque realmente. E aí, quando você esperar ter um sintoma para você procurar um médico, aí realmente já pode ser tarde demais. Porque não está sentindo nada, vamos levando, mas quando vier a sentir,
pode ser que aí já seja tarde demais, né? Então, por isso que é tão importante realmente a prevenção, porque somente a prevenção vai fazer com que a gente tenha realmente a cura da doença. Então, são tabus e realmente até hoje em dia é triste de você ver isso acontecer, né, no nosso meio, nas pessoas conhecidas, porque as pessoas realmente têm medo, como se ter medo fosse fazer com que não tivesse a doença. E é justamente o contrário. A gente sabe que o sentimento de medo, falta de fé, desesperança, isso te traz ainda mais um problema imunológico, porque a gente sabe que o sentimento tem total ligação com o corpo físico. Então, quanto mais sentimentos desse tipo você joga para o seu corpo, mais você vai baixar o seu sistema imunológico e mais você vai abrir a porta de entrada para ter uma doença. Então, o que eu falo sempre, a cura, ela não é só do corpo físico, mas também é do corpo mental, do corpo emocional e do corpo espiritual, porque é tudo interligado. Então, você não vai conseguir tratar e realmente se curar se você não conseguir tratar aí em todas as vertentes, em todas as esferas. Uhum. E no mês passado a gente falou justamente sobre isso, sobre a importância do cuidado com a nossa higiene mental, né? A gente também ter o cuidado com a nossa mente, com o que a gente está absorvendo, e a gente vê que o câncer, né, cada vez mais as pesquisas mostram que está também intimamente ligado com essa questão emocional também. Isso seria verdade? Com certeza, Jaque, com certeza o câncer está muito ligado ao lado emocional. São realmente pessoas que, quando você vai entender ali o cerne da questão, são realmente pessoas com problemas emocionais, problemas mal resolvidos, problemas com familiares, pai, mãe, filhos, e acabam que, devido a esse problema emocional, você acaba, como eu falei, abrindo ali o seu corpo físico para poder adquirir aquela doença. Em setembro, a gente comemorou o Setembro Amarelo, que foi da depressão, que foi do suicídio, né? Então, realmente, o suicídio hoje está aumentando muito o índice do suicídio. Então, realmente, uma doença muito importante, uma doença mental. E o suicídio é aquela brecha, né? Que você abre realmente de falta de todas as coisas que existem e realmente a pessoa acaba cometendo esse ato. Então, como a questão mental realmente hoje age no corpo físico. Então, realmente você chega até a cometer um ato contra o seu próprio corpo, simplesmente mediado por aquelas informações e por aquelas perturbações mentais que a gente sabe que são cada vez mais comuns hoje em dia. Uhum. E o câncer de mama, ele mexe muito com a emoção da mulher, né? Porque em alguns casos há a necessidade de retirada da mama, né? E isso acaba mexendo com a identidade feminina, né? E o acompanhamento junto com a família e um médico especialista para ajudar é importante. Totalmente, Jaque. Nenhum câncer mexe tanto com a feminilidade da mulher como o câncer de mama. Né? A mama é um órgão feminino, sexual. Então, um câncer de fígado, um câncer de intestino, de reto, não mexe tanto com a questão da autoestima como o câncer de mama. Você imagina a paciente que eu falei de 30 anos que teve as duas mãos retiradas por conta do câncer. E como que é essa situação realmente? A mulher precisa de uma equipe multidisciplinar, realmente tem que estar junto ao psicólogo, tem que estar junto ao assistente social e muito apoio familiar. Realmente o marido tem que estar junto, familiares, filhos. A mulher tem que se sentir totalmente apoiada, protegida, tem que sentir realmente que ela tem um porto seguro para poder passar por esse tratamento que é tão doloroso, longo e realmente muitas vezes deixando sequelas realmente na mulher. Então, as mulheres que passam por esse tratamento para depois retomarem a sua vida, até mesmo a vida sexual, a vida matrimonial, realmente precisa estar realmente muito bem alinhado essa questão do. E daí, se os homens também estiverem assistindo a gente,
né, voltado para as mulheres, mas que os homens tenham realmente esse olhar e esse cuidado, porque é muito importante que a mulher seja vista nesse momento, seja curada, tratada e seja realmente cuidada com todo carinho, porque eu imagino que deve ser realmente um dos momentos mais difíceis ali para a mulher passar por uma situação dessa, né? E muitas vezes, muitos casos que a mulher consegue a cura, passa e se cura. Em muitos casos em que o tratamento já está mais adiantado, então a doença mais adiantada, muitas vezes a mulher já está ali no tratamento paliativo. Imagina quão difícil é para a mulher essa doença, passar por isso. E como você falou, é muito importante para a autoestima da mulher a sua mama íntegra, né? Então, mais um fator que hoje, graças a Deus, os cirurgiões, os mastologistas, cada vez fazem cirurgias menos invasivas, menos mutiladoras, porque antigamente qualquer nódulo era retirada total, mastectomia total, e muitas mulheres mutiladas por conta do câncer de mama. Então, cada vez mais é um alerta, mulheres, se cuidem, realmente procurem um médico, porque ficar parado esperando não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai só levar a que a doença cada vez aumente mais, cada vez prolifere mais e cada vez chegue num estado em que possa não ter aquela reversão total. E que bom a senhora falar sobre isso, quanto a medicina e as técnicas evoluíram, né? Porque às vezes muitas mulheres têm medo de procurar ajuda por achar que vai ficar mutilada, vai, né, ser tirado a sua mama. Então, ela prefere, às vezes, fingir que nada está acontecendo, né, e não procurar uma ajuda por conta desse medo. Então, é importante a gente falar sobre isso, que a medicina, os médicos, os profissionais, eles têm essa preocupação, né, de combater a doença, mas preservando, né, a mama, né, na medida do possível. Perfeito, Jaque. Gente, cada vez mais, tá? Eu acompanho de perto e cada vez muitas pacientes conseguem sair muitas vezes com prótese de mamas da cirurgia. Então, realmente o cuidado que cada vez mais se tem. Não se pensa hoje só unicamente em ir lá retirar o tumor, retirar a doença e pronto. Mas se pensa realmente na parte estética, no pós-operatório, de como a mulher vai ficar. Então, como eu falei, muitas vezes já é colocado a prótese de mamas no ato da cirurgia, tudo isso dependendo, claro, da lesão, do local, do tamanho. Então, por isso que quanto mais cedo, melhor. Hoje em dia, você faz uma cirurgia e tira um quadrante. Então, um quadrante, minha mama é dividida em 4. Então, você pode retirar um quadrante da mama. Então, um quadrante da mama é um quarto da mama. Então, um quarto da mama você consegue reconstruir aquela mama. Então, antigamente, por não se entender, não se saber exatamente se aquela doença, aquela lesão estava realmente naquele local, era feita aquela cirurgia radical. Mas hoje em dia, para se fazer uma cirurgia radical, realmente é naquela mulher que esperou muito, que realmente já está num estado de doença avançado. Então, como a gente sabe, né, prevenir sempre é o melhor caminho, né? Prevenir sempre é o melhor caminho, Jaque. Na prevenção, eu venho falar para você sobre alguns pilares que são importantes da gente pensar, né? Primeiro, na questão do sono, que é muito importante, as pessoas não dão devido valor, como a gente precisa de 7 a 8 horas de sono por dia, que é o momento em que você vai ter a reparação tecidual, a reparação do sangue, a reparação hormonal, tudo volta ao estado normal para começar novamente o dia e realmente ali tudo se processar. Então, o Papai do Céu fez a gente perfeito e nós somos realmente seres que precisamos, ao anoitecer, ter aquele descanso, porque os hormônios da noite começam a prevalecer e logo pela manhã já começa a já chegar aqueles hormônios que são os hormônios do dia para te dar disposição, energia, tudo funcionando mesmo como se fosse uma orquestra. Então, temos que procurar ter aquele sono que seja realmente um sono reparador. Temos que acordar descansados. Então,
Então aí a gente começa desde lá de trás a pensar nas pessoas que tomam remédios controlados, remédios para dormir, já são dependentes desse tipo de medicação. Então começa a partir daí essa queda aí na saúde. Então pensar justamente em pessoas que fazem uso, em retirar esse tipo de medicação, porque como sempre falo, né, Jaque? Fomos criados perfeitos como pai. Então, não podemos deixar com que o nosso estilo de vida, com que o jeito que a gente vive, que a gente vá realmente adoecendo por conta disso. Temos que cada vez mais procurar viver um estilo de vida saudável para poder não termos a doença. Então, sono, atividade física. Eu acho que a gente chegou num ponto de atividade física em que não dá mais para não fazer. Não, são inúmeros trabalhos mostrando que os benefícios de uma atividade física são inúmeros, são imensos. Então, temos que procurar nos movimentar, nem que seja 3 a 4 vezes por semana. Eu não falo aqui sobre corpo, sobre nada disso, é só uma questão de saúde. Né? A gente não está falando aqui sobre competição, sobre nada disso. É uma questão simplesmente de saúde. E não tem idade. Qualquer pessoa deve fazer, todas as pessoas têm que fazer uma atividade física, e a atividade física da musculação, ela é ainda mais importante, porque somente na musculação você consegue coisas que só o trabalho resistido do peso te dá. Um trabalho aeróbico não te dá a mesma resistência que um trabalho de força. Então, procurar também fazer uma musculação, procurar fazer também pelo menos 3 vezes por semana. Ah, mas eu não consigo pegar muito peso. Não é para pegar muito peso, mas é para poder sempre procurar não ter perda muscular. Porque a perda muscular ela vai ser muito importante para o envelhecimento. As pessoas que envelhecem cada vez com menos músculos são pessoas que serão mais doentes. Isso também já é fruto de estudos. Chama essa doença de sarcopenia. É a doença em que você perde a massa muscular e com isso você favorece o aparecimento de fraturas, quedas e aí por água abaixo tudo aquilo que a gente já conhece. E aí muito mais risco de morte nesses pacientes. Então, por isso que a atividade física é muito importante. Tem que procurar fazer atividade física, fazer a musculação, não depende da idade, não depende do momento em que a pessoa está vivendo, começar sim para ontem. Ah, mas eu nunca fiz, então está na hora de começar. Ah, mas eu estou sentindo dor aqui e ali. Procura um professor, faça seus exames, temos que nos movimentar. Isso aí já é uma condição que não tem como pensar em saúde se você não pensar em uma atividade física, não pensar em se movimentar. Nosso corpo foi formado para isso. Né? Antigamente a gente vivia e não tinha as comodidades que a gente tem hoje, carro, tudo mais. Então a gente se movimentava muito mais. Mas hoje em dia, como tem, então a gente tem que pegar. Antes as pessoas se movimentavam, não precisa parar para se movimentar, porque o movimento já era normal. Hoje em dia que a gente faz tudo muito rápido, tudo muito pouco esforço, então a gente tem que parar. Chegou ao ponto que a gente tem que parar nesse momento para poder exercitar o corpo, mesmo que seja de forma que eu falo forçada, que seja de forma forçada, porque o benefício ele compensa o sacrifício. Então por isso que tem que fazer. A alimentação, em terceiro ponto, né, que eu sempre bato muito nessa tecla, porque a alimentação, na verdade, é o principal. Não adianta a gente suplementar, não adianta dormir bem, não adianta fazer uma atividade física se você não consegue controlar a alimentação. Cada vez mais alimentos industrializados, inflamatórios, prontos, e isso realmente faz uma inflamação no corpo, que é uma inflamação grande, e essa inflamação realmente vai levar ao adoecimento. E uma coisa está ligada à outra, é o colesterol, é o triglicerídeo, é a insulina, são fatores inflamatórios, então está tudo interligado. Então, cada vez mais a gente tem que pensar também na alimentação. E também falar sobre o estresse. Né? O estresse, hoje o mundo vive estressado. O mundo está estressado, as pessoas não estão com tempo, mas já que a gente tem que tentar gerenciar esse estresse. A gente tem que tentar, quando chegar o estresse, a gente tem que simplesmente pensar que não é o fim do mundo.
Porque pessoas que pensam que qualquer problema que tenha é o fim do mundo, são pessoas que vão mandar o tempo inteiro comandos para o seu corpo de que o corpo está realmente sofrendo e com isso vai fazer a liberação de um monte de hormônio, hormônio que vai causar aumento de peso, hormônios que vão causar insônia, porque o corpo pensa que está numa luta. Então, se ele está numa luta, ele tem que travar uma luta. Se ele está com uma luta, ele tem que segurar toda a alimentação que você faz, porque ele não sabe se amanhã você vai comer de novo, porque você está vivendo uma luta. Então, você não consegue dormir, porque se você está vivendo uma luta, você está vivendo em perigo, como é que você vai dormir e descansar? Pode ser que quando você durma e descanse, venha algum perigo em cima de você, né, e te ataque. Então, o corpo é muito sábio. Então, ele faz com que você deite à noite. Se você estiver estressado, o sono não vem. São as pessoas que têm insônia. Porque não dormem, porque o cortisol está muito elevado no horário que ele deveria estar baixo. Porque a pessoa está o tempo inteiro jogando informação para o corpo de que a vida está uma loucura, de que, como eu sempre falo, parece que tem 5 leões querendo me pegar. Então, o nosso corpo é primitivo, o nosso corpo é antigo, o nosso corpo é o basal. Então, a gente tem que entender o corpo e realmente ir vivendo de acordo com o nosso ciclo. A gente não tentar inverter o ciclo é uma das coisas mais erradas que a gente pode fazer. Então, dormir tarde, querer ficar até muito tarde em mídias, em celular, em jogos, tudo isso faz com que o corpo não descanse, que o corpo não desacelere. Isso aí tudo vai causar um comprometimento na função hormonal e com isso uma coisa vai realmente levando a outra. E aí causa tudo isso que a gente já sabe, esses transtornos de falta de sono, de obesidade, tudo isso está interligado. As mulheres têm baixa de libido, os homens muitas vezes têm disfunção sexual. Eu estou pegando muito paciente com disfunção sexual, também homem, justamente por conta do estresse. Porque se o organismo está estressado, o único hormônio que é produzido é o cortisol, que vai fazer você, né, ficar livre daquele problema. Então, como é que vai produzir uma testosterona, por exemplo, que é um hormônio sexual? O corpo entende que não vai produzir. O que ele tem de substrato, ele produz um hormônio que vai te fazer sobreviver, não vai te fazer reproduzir. Porque a reprodução ela só vai acontecer no corpo que está saudável, porque o corpo é inteligente. Não tem como eu estar no corpo doente, como é que eu vou gerar uma nova vida? Então, daí começa também todo esse problema que eu pego muito no consultório da infertilidade, que está muito relacionada também ao modo de vida, nutrição, estresse, está tudo realmente interligado. Então, muita coisa a gente conseguiria corrigir, né, seguindo esses pilares que a senhora falou, né? Alimentação, uma atividade física, né? Se você tem alguma dificuldade, procura um profissional para te avaliar, ver qual que é a melhor atividade que você pode estar fazendo para que você não cause danos, né? Em você. Exatamente. O sono, como a senhora falou, que é tão importante. Se a gente seguir esses pilares, a gente minimiza muito dos problemas que aparecem. Exatamente, já que eu falo sobre estresse, a gente tem que entender a nossa vida e a gente tem que entender qual é o ponto que está o fator estressante. E tem que realmente mudar, porque nós somos seres pensantes. Então, se nós somos seres pensantes, a gente não pode ficar aceitando coisas que estão nos adoecendo. Né? Então, eu costumo sempre falar sobre o meu exemplo, eu dava muito plantão. Então, vida de plantão, noturno, não dorme. No outro dia, cansada. Então, como eu vou ter saúde se eu não consigo nem manter o meu ciclo normal de sono, de vigília? Eu tenho que estar, o meu corpo foi feito para estar de dia em vigília e de noite dormindo. Então, eu tive que mudar isso. Porque se eu deixasse, ninguém mudaria por mim. Né? Ninguém vai largar um plantão por mim, ninguém vai substituir alguma coisa por mim. Então, aos poucos, eu tive que entender. Então, assim, se você hoje está vivendo um momento em que você não pode fazer uma mudança, mas pelo menos se alerte para isso. E comece a fazer pequenas mudanças para que você pode chegar a grandes mudanças, porque o seu corpo vai precisar. Então, eu sabia que se eu continuasse nesse sistema de 2, 3 dias, dormindo mal, não descansando, no outro dia, o dia não quer saber se você dormiu mal.
já está trabalhando, já está fazendo uma coisa e outra, uma coisa em cima da outra vai levando a que você tenha cada vez mais esse monte de problema e a falta de saúde. Então, realmente, cada um tem que fazer uma autoanálise, uma avaliação, entender aonde que é o meu fator. Eu não vou na academia, não consigo dormir, eu durmo tarde, estou ficando cansada, estou vendo muito internet, jogo. Todo mundo tem alguma coisa que precisa melhorar. Então, a gente tem que atentar para isso, porque muitas coisas que a gente pode fazer só depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, ninguém vai fazer isso por a gente. Então, reflita, veja qual o ponto em que está roubando a sua saúde, que está roubando, eu falo roubando a vida dos seus dias e vai roubar com certeza dias da sua vida, porque vai fazer com que você viva menos. Então, identifique esses fatores e realmente comece a fazer mudanças já. Então, é claro, tenho que mudar muitas coisas na minha vida, mas já comecei mudando, porque eu já começo pensando que coisas que realmente estão me adoecendo, então a gente tem que mudar, né? Então foi uma fase, passou, tive que trabalhar e tudo isso. Dava para eu trabalhar em outra cidade. Também são coisas que estrada me deixava estressada. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, e só a gente para poder avaliar para a gente. Vale a pena você passar realmente o estresse e tudo mais, e estradas noturnas? Então, cada um tem um ponto sem que parar uma hora. Pelo contrário. E também não adianta falar que eu não gosto, porque a gente tem que fazer coisa até mesmo que a gente não gosta. Porque para ter saúde, você precisa fazer coisas que você não gosta, porém você vai gostar do resultado. Eu tenho certeza que ninguém vai gostar da doença e ninguém vai gostar de ter que fazer o tratamento. Mas na hora que você adoecer, que você ficar internado, no hospital, numa UTI, tudo na sua vida vai ter que parar. Então, escolha você o que você vai ter que parar para a vida não ter que vir atrás de você e ter que te parar e você não ter escolha nenhuma. Como dizia minha avó, né? Se a gente não parar, o corpo para a gente forçado em algum momento, né? Então, com certeza. A gente sempre tem que buscar, né? Enquanto a gente não está doente, buscar não ficar, porque depois que a gente fica doente, tudo é mais complicado, né? De se fazer. Exatamente. Então, o que eu sempre falo, buscar sempre saúde, né? Porque quando você busca saúde, logicamente você se afasta da doença. Com certeza. Doutora Manu, obrigado por esse bate-papo gostoso, esclarecedor, sobre o câncer de mama, o câncer do colo do útero, sobre saúde em geral, né? Porque a senhora pincelou em vários pontos aqui super importantes para a gente. Eu te agradeço muito. Corre lá, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o endereço da doutora Manuela, marca a sua consulta, vai se cuidar, vai buscar saúde, né? E viver. Isso aí. E eu só vou chamar a atenção, já que aproveitar, com certeza, novembro é mês que vem, você vai com certeza tocar no assunto, mas também não posso deixar de tocar no Novembro Azul dos homens, da prevenção do câncer de próstata, que é o câncer mais comum, né? Em relação até mesmo mais comum do que o câncer de mama na mulher, é o campeão, é o câncer de próstata. Então, que os homens se cuidem. Então, mulheres, incentivem seus maridos, filhos, irmãos a procurarem um médico também, porque hoje a gente está vendo muito câncer de próstata. Então, eu sei que você vai tocar no assunto, mas também estou aproveitando aqui e chamando a atenção. Também é um câncer que se tratado precocemente, a chance de cura. Então, que os homens também façam ali o exame e procurem um urologista para poder ficar sempre de olho em qualquer alteração. Tá, Jaque? Quero te agradecer muito pelo convite e realmente dizer que temos que nos cuidar, temos que nos tratar. Já que está se tratando comigo, minha paciente, né, querida? Isso aí. Temos que entrar ali, cercar de todos os lados. Com certeza. A gente não tem que só sobreviver, né? A gente tem que viver uma vida saudável. Com certeza. Isso só depende da gente. A gente tem que realmente fazer essa opção e correr atrás de viver e viver bem. E como eu falei, que você viver bem
para você ter cada vez mais vida nos seus dias. E não simplesmente passar pelos dias sem graça, sem ânimo, sem vontade. Porque uma vida com doença é uma vida assim. Então fica a dica aí para vocês que vão estar nos assistindo. Faça essa escolha por você, pela sua saúde, pela sua família. Se cuide, tá bom? E você que é homem, que está ouvindo, vendo esse vídeo também, pega aí no pé da sua mãe, da sua namorada, da sua irmã, da sua avó, para que elas se cuidem também, porque todo mundo tem uma mulher especial aí na sua vida, ou várias, né? Que pode ser mãe, avó, irmã, tia, madrinha. Então, para todas elas aí, insista que elas se cuidem, tá bom? Um beijo grande para vocês. Esse foi mais um Café e Prosa. E em novembro a gente se vê de novo por aqui. Beijo!